Eu não sei vocês, mas eu sou obcecada por dramas históricos. E se você assiste dorama, você sabe que a Coreia ela já teve épocas de reinados. Mas você sabia que a Coreia nem sempre foi um único reino? Muito antes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte existirem, a Península Coreana ela foi dividida em 3 grandes reinos. Essa época, que ficou conhecida como o período dos 3 reinos, foi um dos momentos mais importantes da história da Coreia do Sul. Depois da queda do antigo reino de Choson e da forte influência chinesa na Península Coreana, os povos que viviam ao sul do rio Han começaram a se desenvolver de forma independente. Naquela época, a região da Península Coreana era formada por pequenos estados tribais. Esses grupos foram se organizando aos poucos até formarem 3 grandes confederações: a Han no sudoeste, Jinhan na região central e Gyeonghan no sudeste. A economia desses povos era baseada principalmente na agricultura. E esses povos já construíam reservatórios de água, sistema de irrigação e tinham uma comunidade organizada. Mas enquanto esses estados cresciam, uma ameaça maior começava a surgir ao norte: a expansão chinesa. Foi justamente essa pressão estrangeira que acabou mudando completamente a história da Península Coreana. Por volta ali do século III, as tribos perceberam que sozinhas dificilmente conseguiriam sobreviver. Então, elas começaram a se unir. E dessas alianças nasceram os 3 reinos da Coreia: Baekje, Silla e Goguryeo. A própria geografia da Coreia ajudou a dividir esses reinos. Isso porque as cadeias montanhosas dificultavam o contato com algumas regiões da península, fazendo com que diferentes centros de poder se desenvolvessem separadamente. No sudoeste surgiu Baekje. Baekje era um reino conhecido pela influência cultural, pelas relações diplomáticas e pela forte influência artística. No sudeste surgiu Silla, que inicialmente era conhecido como o mais fraco dos 3 reinos. E ao norte surgiu Goguryeo, provavelmente o mais poderoso e militarizado dos 3 reinos. Goguryeo cresceu rapidamente, enfrentando diretamente o povo chinês. O reino expandiu seus territórios pela Manchúria e pelo norte da Península Coreana, tornando-se uma potência militar impressionante. Talvez o governante mais famoso dessa época tenha sido o rei Kwangeto. O próprio nome dele significa algo como expansor de territórios. Durante o seu reinado, Goguryeo conquistou dezenas de cidades fortificadas e centenas de vilarejos. E além disso, o reino ajudou até mesmo Silla contra as invasões japonesas, que já aconteciam nessa época. Mas enquanto os 3 reinos cresciam, o conflito entre eles também aumentava. Durante séculos, Baekje, Silla e Goguryeo disputavam território dentro da Península Coreana. Guerras, alianças políticas e traições passaram a definir a história coreana. Até que Silla tomou uma decisão que seria muito importante para a época, era justamente se aliar à dinastia Tang da China. Com a ajuda de Tang, Silla derrotou Baekje em 660. Depois disso, Goguryeo resistiu por anos, mas acabou caindo também. E em 668, Silla finalmente conseguiu unificar a Península Coreana. E essa foi a primeira grande unificação da história da Coreia. Mas essa vitória teve um preço. Isso porque a influência chinesa sobre a Península Coreana aumentou muito, e Silla teve que lutar bastante para impedir que a China assumisse o controle total da Coreia. Mesmo assim, o período dos 3 reinos deixou marcas importantes na história coreana. Muitos dos costumes, tradições, estruturas políticas e elementos culturais que aparecem até hoje nos dramas históricos começaram justamente nessa época. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais da Coreia do Sul, já deixa o seu like e me segue.